sejam muito bem-vindos a mais um podcast do curso de nutrição do Unisalesiano. Dessa vez com o tema diabetes. Afinal de contas, o mês de novembro se aproxima e, para quem não sabe, no dia 14 de novembro é comemorado o Dia Mundial do Diabetes, com o intuito de conscientizar cada vez mais sobre a importância da doença, seja no tratamento quanto na prevenção. Aproveitando a fala da Fabiana, agradeço a presença da Cláudia, que é enfermeira e gestora da Associação de Diabetes Juvenil de Birigui. E peço para ela falar um pouquinho, né, sobre esse mês que é dedicado à prevenção, conscientização do diabetes. Cláudia, seja bem-vinda. Obrigada, meninas. Novembro, né, nós comemoramos o Dia Mundial do Diabetes, que é dia 14, né? Então, para nós que trabalhamos com diabetes, é uma data muito importante. Então, lembrando a todos que o azul é do diabetes. Então, na DJ, né, no mês de novembro, nós dedicamos a uma data especial e aí a sede ela fica iluminada de azul, né? Para a gente chamar a atenção das pessoas quanto ao tratamento, quanto à prevenção do diabetes no Brasil e no mundo todo, né? Cláudia, são realizadas ações específicas com esse objetivo de como está a previsão de programação da associação? Esse ano, novembro, né, além da corrida que nós temos, né, que é uma corrida já tradicional, que nós realizamos no dia 24 de novembro. Então, durante todos os dias, na instituição, na sede, nós vamos realizar teste de glicemia capilar nos pacientes que ali, né, procurarem no período da manhã. E aí também, toda quarta e quinta, a partir das 8 da manhã até as 11 horas, nós vamos ter algumas palestras educativas com os profissionais da instituição. E é aberto ao público todo. Que bom, o pessoal consegue aproveitar bem, né? E a gente consegue fazer esse trabalho de conscientização e educação nesse mês, né? Isso mesmo, Bruna. Eu também gostaria de agradecer a presença das nossas convidadas, né? É um prazer imenso tê-las conosco. E a gente poderia ir às apresentações, né? Eu vou começar me apresentando e depois cada uma poderia também se apresentar, pode ser? Bom, eu sou a professora Fabiana, sou docente do curso de nutrição, sou nutricionista clínica, educadora em diabetes. Eu sou a professora Bruna, também do curso de nutrição aqui do Unisalesiano. Trabalho como educadora em diabetes na Associação de Diabetes, né, em Birigui, e também atuo aqui na docência. Eu sou Cláudia, sou enfermeira, sou educadora em diabetes e sou gestora da Associação de Diabetes em Birigui. Eu sou a Fernanda, eu sou endocrinologista e sou docente aqui da medicina da Unisalesiano e também atendo no consultório. E também faz parte da equipe da DJ, sim. né, doutora? Todos nós, né? Nós aqui as quatro, né? Fazemos parte da DJ, que é maravilhoso. Isso mesmo. Então, agora a gente vai fazer um bate-papo, né, sobre o tema diabetes. A gente vai passar a palavra para a doutora Fernanda. Doutora Fernanda, você poderia definir o que é o diabetes e falar um pouco dos principais sinais e sintomas para nós? Então, vamos lá. O diabetes é você manter o açúcar alto no sangue, né? E ele pode causar sintomas, mas no início não tem sintomas, infelizmente. Por isso que a gente vai chamar um pouco a atenção hoje para o rastreamento, tá? Mas basicamente, quando esse açúcar está muito alto na circulação, ele vai causar, a gente chama de 4 P's, né, principais, né? Que é perda de peso, vai dar muita fome, que é a polifagia. Então, a pessoa vai comer e vai continuar com fome. Além disso, ela está perdendo peso, né? Que não é estranho, que é estranho, né? Ela também vai tomar muita água, inclusive acordar de madrugada para tomar água. E ela faz muito xixi, inclusive acorda várias vezes à noite para fazer xixi. Então, esses sintomas principais, além do cansaço, né? Então, a gente só vai ter esses sintomas quando a glicose, o açúcar no sangue está muito alto, tá? Claro que tem alguns sintomas que a gente não chama de típico, mas sim que sugerem diabetes. Por exemplo, a gente ter infecções de repetição, por exemplo, a candidíase, que é um fungo
vaginal e ter corrimento de repetição, a periodontite, que é a inflamação na gengiva da boca de repetição. A gente pode ter sinais como visão embaçada, visão turva, que a gente fala, né? Então, são sintomas inespecíficos, mas que podem sugerir aí, e a gente precisa descartar o diabetes. Doutora, e quais são, assim, os exames? Como é feito esse diagnóstico? Então, acho que eu vou falar do rastreamento rapidinho para falar dos exames, né? Então, quando que a gente deve fazer o teste de diabetes? Então, paciente adulto, acima de 35 anos, todos deveriam fazer o teste de diabetes já, independente de qualquer sintomas qualquer tipo físico, né? Então, só a idade já indica que a gente precisa fazer o teste, tá? Agora, abaixo dos 35 anos, se você for acima do peso e tiver pelo menos um fator de risco, que a gente... eu vou citar alguns aqui, né? Por exemplo, se você é hipertenso, se tem problema de colesterol, problema de coração, se você tem mancha escura no pescoço, se você tem síndrome dos ovários policísticos, tá? Então, são sintomas que, se você tiver alguma dessas características, abaixo de 35 anos, já tem que fazer o teste de triagem, tá? E claro que também pacientes mais jovens, até criança, a gente vê hoje com diabetes, né? Mas criança muito acima do peso. A gente também tem que fazer teste, tá? Então, quais são esses testes? Então, a glicemia de jejum é a mais barata que tem em qualquer serviço, né? Então, ela, normalmente, você vai encontrar fácil de fazer, tá? Então, esse teste, se você tiver uma glicemia menor que 100, é normal. Acima de 100, a gente chamaria já de pré-diabetes, e acima de 126 já é diabético, tá? E, além dele, a gente tem a hemoglobina glicada, que a gente pode fazer o teste também. É um exame um pouquinho mais sofisticado, mas a gente encontra na rede pública também, tá? Então, ele também tem os critérios para pré-diabetes e diabetes, né? E também a gente tem um teste que a gente toma um líquido doce e colhe o sangue depois de 1 hora e depois de 2 horas. Esse de 1 hora... Esse teste, né, que a gente faz tomando o líquido é o mais sensível que tem para descobrir o diabetes. Então, aí ele também, inclusive, aqueles pacientes com pré-diabetes, a gente acaba tendo que fazer esse teste para ver se não já é diabético, por ser o teste mais sensível de todos, tá? Então, principalmente esses. E, claro, se você tiver sintomas e você fazer uma glicemia e tiver maior que 200, né, de preferência o exame de sangue, aí a gente já fecha o diagnóstico, não precisa de outro teste. Os outros testes, a gente precisa de pelo menos 2 para confirmação. E quais que são os tipos de diabetes? Os mais, assim... São muitos, né? A gente sabe que são muitos. Sim. Mas quais que são mais incidentes, mais comuns? Então, vamos lá. O diabetes mais comum é o tipo 2, né? Que é 90%, 85% a 90% da população, que é o diabetes que está relacionado à obesidade, à falta de exercício físico e ao envelhecimento, né? Então, esse é o mais comum e realmente é esse que a gente, na verdade, é mais difícil até de fazer diagnóstico, porque no início ele é assintomático, né? Então, na verdade, a gente tem até estudos que, nos estudos que a gente tem de prevalência, eles falam que quando eles começam a medir a população, metade a 1/3 das pessoas não sabiam que era diabética e já tinham diagnóstico no exame de sangue. Tá? E só cortando um pouquinho, doutora, desculpa, mas é uma situação que acontece muito, né? Quando os pacientes chegam, Cláudia, na associação e a gente pergunta, né? Como que foi o diagnóstico? Como você descobriu? Na verdade... Eu nem sabia que eu tinha. Por acaso, eu fui fazer um exame, ou fui, às vezes, em alguma campanha que aconteceu na praça, fizeram um teste em mim lá e, de repente, eu estou aqui, né? Então, a maioria das pessoas tem justamente essa fala, né? De realmente
não saber. Por isso que é importante fazer o teste, né? O exame, que é tão barato e fácil de fazer, né? Por isso que é tão importante as campanhas, né? Então, também. retornando lá o Novembro Azul, normalmente é um mês que a gente acaba tirando, né, para realizar essas campanhas. Então, essas campanhas realizadas em praças, enfim, nas igrejas, na comunidade, em indústrias, né? Normalmente, de cada 100 testes que nós realizamos, 70 eles estão alterados. Bastante, né? É muito, né? Uhum. E aí, enfim, a gente acaba orientando o paciente, né? Então, a DJ é para isso. Então, a gente acaba fazendo a campanha, tem esse resultado ali na hora, que a gente não pode dar o diagnóstico, né? Mas aí a gente encaminha o paciente para o laboratório e aí, chegando o exame, os médicos que vão realizar o diagnóstico para eles. Mas a maioria, sim, é aquilo, né? Deu lá 200, 300 na ponta de dedo, provavelmente foi o que a doutora disse, no sangue também vai dar. E como a doença ela é silenciosa, né? O rastreamento é importante, né? É no rastreamento, nos exames de rotina, né? Que a pessoa vai conseguir ali ter um diagnóstico precoce ou uma prevenção. Porque realmente não tem sintomas, né? É muito sutil ou não tem mesmo. E quando a gente trata cedo, esse diabetes não evolui. Não evolui. Né? Então, quanto mais agressivo a gente é para tratar e deixar bem normal a glicose, o açúcar no sangue, melhor é a evolução disso, tá? Então, é muito importante a gente descobrir o quanto antes. Certo. Então, além do tipo 2, a gente tem o tipo 1, que é por volta de 5% da população geral, que é o tipo onde há destruição das células que produzem insulina, né? As células beta. E aí, o diagnóstico, ele é rápido, por quê? Porque o paciente tem sintomas imediatamente. Ele já começa a ter os sintomas de emagrecimento, fome, fazer muito xixi, tomar muita água. Então, ele acaba procurando por isso, né? Então, esse tipo de diabetes, o tratamento mesmo é só insulina, né? Então, ele precisa estar o mais rápido possível num lugar que vai conseguir acolher ele, porque não é fácil, né? Mas, graças a Deus, hoje está bem avançado o tratamento também do diabetes tipo 1. Então, não adianta tomar remédio via oral, inclusive, nesses casos. E, além disso, a gente tem, por exemplo, pacientes que têm problema no pâncreas, né? A pancreatite, já tiveram alguma pancreatite prévia. Hoje já entrou no consenso para rastrear também esses pacientes que tiveram problemas, algum com pâncreas, ou teve câncer e precisou operar, ou teve uma pancreatite prévia, né? Ou até trauma abdominal pode aí ter destruição e levar a um diabetes. Além disso, tem outros casos que são bem mais raros, né? Que são casos genéticos, que é o tipo MOD, e também tem algumas síndromes que estão relacionadas, síndromes de Wolfram, que são mais raras ainda, e algumas doenças relacionadas à minha área, né, endocrinologia, tem algumas doenças que também levam ao diabetes, mas seria por outra causa. Por exemplo, a acromegalia e a síndrome de Cushing, né, mas também não é comum. Então, acho que de classificação, basicamente. E medicação, né? O corticoide. Eu estava esquecendo do corticoide, que é uma medicação que é muito usada para várias doenças e ele pode sim precipitar um diabetes. E como são as formas assim de tratamento, né, desses tipos de diabetes? Como é feito esse manejo? Então, né, como na verdade a gente não tem um tipo só de diabetes, o tratamento vai mudar conforme o tipo do diabetes. Né, o tipo 2, por exemplo, que é o mais comum de todos, a gente tem medicações iniciais e também a gente tem várias classes de droga hoje para tratar o diabetes tipo 2, então está bem avançado o tratamento. Mas, de novo, quanto mais cedo a gente pegar o diagnóstico, porque o que acontece? Quando a gente começa a ter um açúcar alto no sangue, isso já leva uma destruição de células beta. Isso já é inflamatório e destrói células beta. Então, quanto mais a gente demora, menos reserva de pâncreas a gente tem. Ou seja, eu vou precisar de mais remédio para deixar a minha glicose normal. Então, isso interfere muito no tratamento. Mas, inicialmente, a gente tem
algumas drogas específicas, né? Hoje para a gente definir a droga ideal, a gente tem que ver também o risco do paciente cardiovascular, se ele já tem um problema renal, se ele tem um problema de coração, porque a gente tem drogas que ajudam muito essas doenças. Então, realmente a gente tem que ver o perfil do paciente para tratamento, né, do diabetes tipo 2. O tipo 1 é a insulina mesmo, né? Graças a Deus a gente também tem vários tipos de insulina hoje que ajudam bastante. Além da bomba, né? Que a gente, ao longo do aprendizado, né? Que se a Cláudia depois puder comentar da educação do diabetes, né? Então, a gente tem um aprendizado também, as nossas nutricionistas aqui, que são muito importantes no diabetes, porque a nutrição faz parte do tratamento, né? É muito importante. É um dos pilares, né, do tratamento. Para o sucesso, né, da evolução do paciente, né, do tratamento como um todo, né? Sim. Sim, então basicamente o tratamento se precisar, a gente divide assim em insulino dependente e não insulino dependente. Os não insulino dependentes, que normalmente é o tipo 2, a gente trata com remédio via oral, e os insulino dependentes é só tratamento de insulina, mas não é um tipo só, tem vários e várias formas de tratar. Certo. Bom, eu queria fazer uma pergunta para a Cláudia. Cláudia, como que você pode definir a questão do autocuidado, né, que é tão importante aí no tratamento do diabetes, né? A questão da prática dos exercícios, né, do manejo, né, dos insumos. Queria que você falasse um pouco disso para a gente, porque é o trabalho da ADJ também, né? Isso mesmo, Fá. A gente costuma falar, né, que a gente trabalha os sete comportamentos do autocuidado, né, da pessoa que tem diabetes. Então, assim, dentro desses comportamentos, ele vai entrar cada profissional, um pouquinho de cada profissional. Então, a pessoa que tem diabetes, assim como a doutora acabou de falar, a nutrição é a parte fundamental, né? É um dos pezinhos da mesa. Se não tem, a mesa vai ficar, né, tortinha ali. Então, é a parte fundamental, assim como os demais profissionais, né? Então, atividade física, né? Não dá pra gente pensar hoje, não seria só a pessoa que tem diabetes, mas para todos, né? Não dá para você ficar sem realizar uma atividade física. Então, o paciente, né, vamos pensar no tipo 1 que a doutora falou sobre os pacientes que fazem uso de insulina. Então, às vezes o paciente, ele tem uma dosagem de insulina e aí ele vai realizar uma atividade física, às vezes ele diminui aquela dosagem, né, doutora? Sim, muito. Por conta do benefício da atividade física. E aí a gente também prepara esse paciente porque, assim, tem valores de glicemia que os médicos não autorizam a realização de atividade física. Então, às vezes, o paciente está com 300 de glicemia e aí ele vai para uma atividade física, ele vai sair com 400 e não vai render. Então, a gente também, nessa parte de educação, a gente tem que estar falando isso para os pacientes nossos, né? Para estar fazendo essa orientação. E sempre frisar que não dá para pensar hoje, né? No mundo que nós estamos, ninguém realizar uma atividade física. Cada um tem suas limitações, né? Então, às vezes, a pessoa tem 70 anos, e aí nós, né, como educadoras, a gente tem algumas coisas que a gente pode passar para essa senhora, para esse senhor, né? Então, são alguns exercícios que eles conseguem, às vezes, fazer em casa, e aí o movimento, né? Até esses dias eu vi um vídeo do médico de São Paulo, ele começou a falar que existe um medicamento que é bom para tudo. E depois, no final, ele falou assim, sabe qual é esse medicamento? É o movimento, né? Legal. E é bem bacana, né? Então, isso daí é primordial para eles. Outra situação que entra, né, nesses 7 comportamentos são os medicamentos, né? Tomar os medicamentos, né? Eles precisam entender a importância do medicamento e o que aquele medicamento vai acontecer na glicemia. Então, vamos pensar, um paciente ter uma infecção de garganta, enfim, ou outro tipo de doença, e aí o médico prescreve um corticoide, que a doutora até comentou. Então, ele nessa parte de educação, a gente mostra para ele que esse corticoide vai alterar essa glicemia, né? E aí, se ele ter o contato do médico, é super importante ele avisar o endocrinologista para que o doutor faça ajustes de dose e faça as orientações necessárias, né? Então, quando o paciente ele tem essa educação, ele passa a ter um manejo melhor da glicemia dele, né? E saber também, porque às vezes o paciente ele deixou de tomar o medicamento aquele horário
E aí, à noite, ele toma todos juntos, né? E Ou aí, ele toma o medicamento e não faz a refeição, ele não come, né? Isso mesmo, Fabiana. Então, nesses comportamentos, a gente também frisa bastante, né? Essa parte dos medicamentos. As insulinas, aonde eu tenho que guardar essas insulinas, se as insulinas têm que ser geladas, se as insulinas, aonde tem que ser guardadas. Então, a gente acaba abordando, né? E normalmente agora está muito quente, né? Então, a orientação, né, das bulas, que a insulina pode ficar até 28 dias fora da geladeira, mas está muito quente, né? Ah, mas aí a gente aplica, vai arder, né? Então, a orientação nossa, tira um pouquinho antes da geladeira, né? Uns 10 minutinhos, deixa ela ali, e aí você faz a aplicação. Então, a gente, nessa parte do autocuidado, quando a gente entra falando dos medicamentos, a gente também frisa bastante para o paciente que tem diabetes. No autocuidado entra vigiar as taxas. Então, o que é vigiar as taxas? Então, o paciente precisa entender, né? Então, passa pela doutora Fernanda, ela fala, olha, né? Eu gostaria que você ficasse com a sua glicemia de 70 a 180. Então, deu 200, 250, o que eu vou fazer, né? Então, isso o médico passa tudo para o paciente. Mas a equipe ali, depois, ela precisa auxiliá-lo também, né? Então, a gente tem que mostrar para esse paciente o que o médico passou da correção, porque normalmente a doutora passa, né? Ó, passou de 200, é uma unidade a mais, né? Então, a gente também ensina essa parte para ele, né? E quando eu falo do profissional, do educador, eu não falo só do enfermeiro, né? São todos nós, né? Nutricionista, psicólogo, educador físico, né? Farmacêutico, assistente social, junto com o médico. Então, somos todos nós, né? Para estar auxiliando esse paciente, porque a jornada também a gente sabe que não é tão fácil, né? Todo profissional de saúde pode ser um educador, né? Deve ser um educador. Deve, né? Bruna. Eu acho, não tenho certeza, né? Aqui na região são poucos os profissionais que são educadores em diabetes. Então, sou eu, você, a Fabiana, tem mais algumas nutricionistas que eu conheço, enfermeiras tem uma ou duas, né? Então é super importante, né? Porque quem trabalha com o paciente que tem diabetes, ele realmente precisa, né? Ter essa expertise desses 7 comportamentos que agora a gente vem trabalhando bastante, né? O diabetes, ele exige todo um manejo, né? Não tem como dar certo se a pessoa ela olhar só para o medicamento, ou ela olhar só para alimentação. Então, ela tem que olhar para todo o envolto dela, tudo que envolve, né, a administração da insulina, a ação da insulina, a alimentação. Então, é uma gestão. A pessoa precisa gerenciar tudo isso e dentro desse autocuidado, dessa educação, é muito importante também esse acolhimento do paciente, né? Sim, porque eu falo que a parte mais importante, não tirando, todas são importantes, mas o acolhimento, o momento do diagnóstico é muito triste para a família, porque, né, todos ficam bem entristecidos, né? Então, a partir do momento que o médico passa o diagnóstico, a doutora falou, tipo 1 é insulina. Então, a mãe, o pai, tem que começar a aplicar a insulina naquele momento, né? Na criança. Sim. E aí é onde nós, educadores, a gente tem que ter sensibilidade. Não é fácil, né? Então, a mãe ou a família, de um dia para o outro, eles viram enfermeira, nutricionista, psicólogo, eles viram tudo isso, né? Médicos, né? Porque quando o paciente está bem educado, a equipe, né, de médicos que eu trabalho, assim como a doutora Fernanda, eles falam que eles dão a liberdade para esse paciente, para eles ter o manejo, né, da o glicemia. objetivo com a educação é justamente esse, né? Deixar o paciente seguro para ele ter controle da doença, da própria vida, ter autonomia, ter flexibilidade. O objetivo é esse, né? Exatamente. Quanto mais ele aprende, mais ele vai ter independência da gente, né? Ele não vai precisar voltar sempre. Eu acho que assim, e o mais importante é isso. Quando é uma pessoa só falando uma informação, lembrar que o paciente não grava todas as informações numa única consulta. Então, a gente fala, a enfermeira reforça, a nutricionista reforça. Aquilo ele vai aprendendo muito mais fácil, né? Sim. Aí, aos poucos, ele tá ficando craque. Sim, né? sim. Então, quando a gente acaba esse paciente
Ele passa pelo médico, passa pela nutrição, passa pela enfermeira, passa pelo psicólogo, enfim. Tem o educador físico que também está fazendo orientação ali, né? Sabe que a pessoa tem diabetes. Vai solicitar, olha, vamos fazer um teste antes de começar a atividade física, vamos fazer um teste depois, né? Então, na realidade, a gente não está cobrando esse paciente, a gente está tentando educá-lo, né? Para que ele possa, né, ser o próprio cuidador dele, Sim. né? E é muito bom quando a gente recebe um paciente, que você pega um diário, né? E aí você puxa as glicemias no aparelho dele e realmente tem umas glicemias boas, aí tem uma ruim, ele fala para você, então, aqui ficou alto, mas a doutora Fernanda falou que eu poderia aplicar insulina acima de tal valor e eu apliquei, ficou muito bom. Ou ele fala, não, aqui é porque eu comi... deixei de fazer comer uma quantidade de carboidrato, né? E a nutricionista me passou que era para realizar dessa forma. Então, a gente percebe que o paciente, ele sabe, né, tudo, né? Então, ele tem um manejo, né? Mas o que eu percebo muito que é a parte do profissional, o psicólogo, né? Uma parte importante deles. Porque, assim como eu disse, é difícil, né? É difícil a aceitação, é difícil o tratamento, né? E aí tem aqueles que, quando eles têm 10, 15 anos de diabetes, né, doutora? Sim. Fica complicado. Então, hoje, na DJ, nós temos todos esses profissionais, né? E especialmente o psicólogo para fazer esse atendimento nos pacientes. No diabetes tipo 1, normalmente o diagnóstico é meio traumático, né? Porque os sintomas são bem agressivos e a evolução é bem rápida. Então, a importância do acolhimento, né? Da psicologia e de todos os profissionais educadores em diabetes é muito importante, né? E é muita informação, né, gente? Imagina para aquela família, para aquela criança ou adolescente, enfim. Então, é importante, né, ter essa equipe falando a mesma língua também, sim, né? Que é a educação em diabetes, né? Bom, o papel da família também é muito importante, né? Sim. É um diagnóstico familiar, né? Se a família não estiver envolvida, não tiver aberta as orientações, né? Tudo isso vai dificultando todo esse manejo, né? Porque às vezes a gente recebe famílias e a gente percebe ali, né, numa fala, às vezes, dessa responsabilidade sendo passada, às vezes, só para a pessoa que tem o diagnóstico, né? E, na verdade, essa pessoa é a que mais precisa de apoio, de acolhimento, né? E quando a família está envolvida, é muito clara a evolução do paciente, né? Todo mundo aprende, todo mundo ganha. Sim. Né? Em educação. A gente tem que sempre tentar pontuar os pontos positivos do diagnóstico. Vai ser uma pessoa que vai cuidar mais da saúde, que vai saber mais, às vezes, em relação a outras, poder ajudar outras pessoas, né? Também a mesma situação. Então, enfatizar bastante esse lado é importante, né? Para ajudar nesse processo, essa questão do acolhimento, tudo isso vai impulsionando o paciente para o autocuidado, para aprender, né? E ficar cada vez mais independente, não precisar da gente ali toda hora para orientação, né? Para orientar. Mas é isso mesmo, Bruna. E aí, desse autocuidado, não mais importante, né? O comer saudavelmente, né? Que aí entra a parte da nutrição. Então, a doutora até comentou sobre da bomba, né? Que os pacientes, hoje, a maioria dos pacientes, eles falam, não, eu quero usar uma bomba de insulina, né? Então, eu como educadora falo, você tem indicação médica? Eu tenho. Tá, tudo bem, mas agora a contagem de carboidrato é primordial. Não dá, né, doutora? O paciente, para colocar uma bomba de insulina hoje, primeiro ele tem que ter toda essa educação, tudo que nós falamos aqui, ele tem que ter esse, né, entendimento. E aí a parte nutricional, a contagem de carboidrato, ela é primordial. Então, assim, não dá para um paciente realizar, né, a instalação de uma bomba sem o profissional nutricionista ao lado, que vai fazer... É fundamental, Sim, né, eu doutora? falo que a bomba não trabalha sozinha, é você que vai lidar com a bomba. Se você não saber o básico, não tem como ter uma bomba, senão não vai te ajudar em nada, né?
como a gente comentou, a nutrição é um dos pilares, né, no tratamento do diabetes. E no caso de contagem, mais ainda, né? Sim. É muito importante o paciente entender, né, sobre os alimentos, né, Bru, sobre os alimentos ricos em o que é o carboidrato, né? Para que serve o carboidrato? Né? O carboidrato vira açúcar e isso vai subir a minha glicemia no sangue. E quais são os alimentos, então, que tem carboidrato? Aí eles falam, a carne tem... Eu já ouvi, né? Carne tem carboidrato. E você explica, não. Mas a carne vira glicose, a proteína vira glicose. Então, assim, a gente tem que esclarecer. Quanto mais o paciente entende, mais ele adere ao tratamento. E, paralelo a isso, também tem muitos mitos, né? Que a gente não vai entrar muito aqui agora. Mas a gente também tem que desconstruir muitos mitos no diabetes, né? O que eu vejo muito quando o paciente recebe o diagnóstico, seja diabetes tipo 2, tipo 1, ele vem com uma sentença alimentar. Ele chega no consultório achando que ele não pode comer mais nada e que a vida dele acabou naquele momento porque ele não vai poder comer mais nada, né? Então, o que faz a gente até voltar para essa questão dos mitos, né? Então, hoje o tratamento do diabetes, ele mudou muito, né? Ele se modernizou. A terapia de contagem de carboidratos, que é uma terapia nutricional que basicamente se resume em contar os carboidratos, né, da alimentação do dia e aplicar as doses de insulinas mais adequadas para aquelas quantidades, traz muito mais flexibilidade alimentar para o tratamento, né? Então a pessoa, independente do diagnóstico, ela tem que cuidar da alimentação, né? Então, como qualquer um de nós. Qualquer um de nós, né? A alimentação é um dos pilares para o viver bem, né? Para a saúde como um todo. Então, eu vejo muito isso, esse medo da alimentação, e aí se apega às orientações muitas vezes equivocadas e que, na verdade, pioram todo esse manejo, porque aí excluem grupos alimentares, aumentam a ingestão de outros alimentos, né? E aí bagunça bastante esse manejo. Então, realmente, a nutrição é fundamental, ela anda ali casadinha, né, com o tratamento médico e é praticamente impossível ter um bom controle sem alimentação, né? Eu desconheço paciente que tem bom controle se não cuidar da alimentação, não olhar para a alimentação, né? Então, só para o pessoal assim entender o porquê que a alimentação anda, né, ao lado ali do tratamento, faz parte do tratamento, na verdade. Porque o nutriente que mais tem impacto na glicemia, na alteração da glicemia, são os carboidratos, né? Que são os açúcares. E todos os alimentos têm açúcares, né? Então, por isso, hoje a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela não é voltada para essa orientação da restrição, né? E sim para uma quantidade reduzida, né? Baseada ali na individualidade de cada indivíduo, e a contagem de carboidratos, que é justamente para trazer essa flexibilidade. Lembrando que a contagem é uma prescrição médica, né? O médico prescreve contagem de carboidratos e o profissional nutricionista pode ajudá-lo na orientação do paciente. O paciente precisa aprender a contar. E com a tecnologia, nós temos aplicativo, nós temos a inteligência artificial hoje, que pode auxiliar, né, nessa contagem. Então, tem N ferramentas que podem ajudar esse paciente, né? Então, com uma equipe bem orientada, esse suporte adequado, ele evolui muito bem e tem uma vida completamente normal. Sim. Né? No início, a doutora comentou, né, ali, que às vezes nós recebemos alguns pacientes e eles falam assim, não, eu não quero fazer dieta, né? Mas o paciente, ele tem que entender que não é a dieta para a pessoa que tem diabetes. Na realidade, todos nós, né, temos que comer saudavelmente, né? Então, quando eles passam pela instituição e aí passa em consulta com a equipe nossa de nutrição, eles saem e falam, nossa, ela não me passou dieta, é um plano alimentar, né? Eu vou poder substituir alimentos, porque às vezes chega paciente para nós, dependendo, porque hoje nós temos vários profissionais, né? Então tem profissional que fala, você não vai mais comer banana, você não vai mais comer pão francês. Nada que vem debaixo da terra.
E aí o paciente, ele fica perdido, né? E aí, a hora que às vezes ele substitui um alimento saudável por uma bolacha. Sim. Completamente industrializada, né? Então, são orientações que... E aí ele deixa de comer o pãozinho francês para comer 6 torradas, né? Porque falou que ele não podia comer, né, o pão francês, né? Então, ele foi para torrada, falando em carboidrato, né? Praticamente é melhor comer o pãozinho francês, né? Quentinho, né? Bonitinho, do que as 6 torradas. Então, isso é muito paciente que tem diabetes tipo 2. Que eles têm essa fala, né? Eu acho muito importante isso, a gente reforçar, né? Que não tem a dieta do diabético, né? Eu costumo falar que não existe. A alimentação do diabético é uma alimentação normal, saudável, equilibrada, assim como de outras pessoas que também não têm diabetes, né? Sim. Então, não existe isso de cortar o carboidrato, porque ele é importante, é a nossa principal fonte de energia, mas é importante comer de forma equilibrada, né? Fontes saudáveis, inclusive os que vêm debaixo da terra, a gente pode comer, certeza. Desde que a gente faça um bom controle, uma alimentação equilibrada e um estilo de vida saudável, né? Praticar exercícios físicos, procurar dormir bem, né? Porque tudo isso também vai influenciar no bom controle glicêmico. Mas a alimentação do diabético, ela, né, inclui aí todos os alimentos e, como a Bru falou na contagem de carboidrato, também, né, tá aí incluso uma alimentação saudável que contempla todos os grupos alimentares, né, Bru? Exatamente. O grupo dos carboidratos, né, dos tubérculos e basicamente, né, não dá para a gente estender muito aqui, explicar o passo a passo da contagem, mas basicamente ele vai aprender a contar os gramas de carboidrato de cada alimento, faz uma somatória e faz um cálculo para ver quanto de insulina ele precisa aplicar, né? Resumidamente, né, bem por cima, seria isso. Mas é uma terapia bem interessante, né? Porque permite essa flexibilidade, né? Como a Bru também já comentou, autonomia e a adesão ao tratamento. Né? Sim, inclusive o diabetes tipo 1, a maioria são magros, né? Então a gente não tem que restringir nada, pelo contrário, ele tem que comer super bem. O principal é a gente normalizar a glicose. Então, por isso, a gente fazendo a contagem e aplicando a insulina devida, vai ficar normal a glicose e tá ótimo, né? Então, esse negócio de restrição hoje já não existe mais, principalmente no diabético tipo 1 ou no tipo magro, né? E que tem No muitas paciente magro, crianças também, né? Crianças que estão em fase de crescimento. Fase de crescimento, que tem a importância do convívio social com outras crianças que não são diabéticas. Sim. Então, dá pra gente poder deixar a vida... Então, pode comer doce, é só corrigir. É só aprender a corrigir, né? Exato. Então, eu acho... É porque, assim, muita gente, às vezes, fala em diabetes e generalizando, né? Ai, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Mas, na verdade, pode comer um pouco de cada coisa, né? De tudo. Mas o tipo 1, especificamente, que é esse paciente que normalmente é mais jovem, ele é magro, ele está em fase de crescimento, ele tem que comer muito bem, né? Senão ele não vai crescer, ele não vai ficar inteligente. A gente precisa de nutrientes, né? E precisamos de quantidade de nutrientes adequados para a gente ter um funcionamento do corpo e crescimento, né? Isso mesmo. Exatamente. Esse trabalho com a questão do porcionamento, do fracionamento, é muito importante, né? A pessoa entender que ela pode consumir de tudo, mas ela tem que respeitar as quantidades, que é a dificuldade que eles têm, porque às vezes exclui um grupo alimentar e come demais o outro. Mas me falaram que isso não tem carboidrato, então eu posso comer bastante carne, vou comer só carne, só salada. E esquece que, na verdade, todos, eu falei lá atrás que o nutriente que mais tem impacto na glicemia é o carboidrato, mas a gordura e a proteína também tem, numa proporção menor e um impacto que demora mais, né, para aparecer ali nas taxas. Mas acontece. Então, o caminho não é exclusão. É aprender a comer as quantidades adequadas, entender que alguns alimentos você vai poder comer um pouquinho mais, que são mais importantes, outros um pouquinho menos, né? Então, realmente, quando a gente começa a conversar com o paciente sobre isso, explicar, e a gente percebe que ele entende, ele se liberta
Esses mitos, desses né? mitos, dessa insegurança, desse medo. Ele sai até mais... O conhecimento liberta. Ele chega sério e sai com um sorriso no rosto. Isso. Né? E ele tem mais motivação também, por exemplo, para o manejo diário, né? Porque eu percebo que é uma dificuldade deles. Eu entendo a correria de uma mãe com uma criança, mas uma dificuldade de pesar, né? De fazer os testes, por causa dos furinhos nos dedinhos, tá fora de casa, tá num aniversário, né? E como é que ela não tem como pesar o alimento, então ela tem que fazer um cálculo aproximado daquilo ali. Aí a criança comeu e foi brincar, correu, pulou, deu cambalhota, e aí a glicemia baixa. A gente sabe que tem todas essas dificuldades, por isso que, mais uma vez, a importância da educação em diabetes, né? De lidar com esses detalhes, com o dia a dia mesmo, é muito importante, porque a gente sabe que não é fácil também, né, gente? No começo, às vezes dá um pouco mais de trabalho, tem que fazer mais testes, sim, tem que, eu falo que eu gosto que pesa o alimento para treinar o olhômetro, né? E aí no começo exige um pouco mais da balança, mas depois também o olhômetro fica craque, dá tudo certo. Mas esse dia a dia no manejo também, né, muitas vezes é um pouco dificultoso, mas a gente está ali para acolher, para motivar. E quando a mãe entende, né, quando o paciente entende, aí ele adere mais, ele sabe que aquilo ali é importante, que tem que ter, né? E no tipo 2 também tem, né? A gente está falando um pouco agora do tipo 1, mas o tipo 2 também, né, gente? E eu acho que talvez tenha um pouco mais de resistência, né? À adesão do tratamento. Talvez por serem pessoas mais velhas, né? Pessoas que fica mais difícil você mudar um estilo de vida. Talvez com uma criança seja mais fácil, né? Você fazer uma reeducação alimentar. Mas adultos, idosos, a gente tem essa dificuldade, né? Vocês concordam comigo? Sim, eu concordo. Mudar o estilo de vida. E não é fácil, né? Eu acho que, na verdade, eu entendo. A gente tinha que aprender a comer bem desde pequeno. E não era assim, e ninguém ensina. Não. Né? Então eu acho que assim, é por isso que a verdade liberta, né? O conhecimento liberta. Porque quando ele percebe que ele pode comer de tudo, ele vai ficar satisfeito. Mas comendo saudável, isso vai te trazer um benefício. Isso vai não engordar, porque o diabetes tipo 2, 90% são obesos. Excesso de gordura, principalmente abdominal. Sim, né? Que é a gordura ruim, que aumenta o risco de hipertensão, diabetes. E vários infarto, derrame, né? Que é o principal, depois de 10, 20 anos. Então, a gente precisa entender que comer certo, além de prevenir, né? Além de prevenir, também ajuda a gente a diminuir remédio. Isso já está provado. Independente da fase do diabetes, a gente consegue reduzir medicação se eles perderem peso, né? Inclusive, o exercício também ajuda muito. Mas a nutrição e exercício fazem parte do tratamento. Se não fizer, vai ser difícil tratar. A gente já avisa, né? Quando ele entende também o poder do exercício físico, né? Por mais que ele esteja cansado, ele se convence ali, que ele fala, não, eu tenho que levantar e fazer uma caminhada, um exercício de musculação, porque o exercício, ele é muito bom também no controle glicêmico, né? Eu até incluo o exercício físico como também um dos pilares do tratamento. Na minha visão, eu prescrevo, eu coloco na minha receita, porque senão eu acho que ele não faz, né? É muito importante. Eu falo que, infelizmente, tudo que é bom pra gente não é gostoso de começar, não é gostoso de fazer. Né? Então, a gente precisa entender que tem coisas que a gente tem que fazer porque faz bem e não porque é gostoso. Isso, E lá na frente vai valer a pena, vai compensar. Sim, com certeza. Pessoal, então, para encerrar esse podcast, vou perguntar para as convidadas se vocês gostariam de deixar uma mensagem final para a gente finalizar esse assunto. Eu gostaria, né, de deixar uma mensagem. Foi uma frase que nós falamos aqui e eu gosto de usar bastante, que é o conhecimento liberta. Então, a partir do momento que o paciente ele passa a saber como manejar o diabetes dele, ele vai se libertar. E quando a gente fala de libertar, a gente pensa nas complicações, né, doutora? Então, o cuidado, a gente cuidando hoje, né? Nós cuidamos hoje desse paciente, nós estamos pensando em complicações. Então, eu como tenho diabetes, eu penso muito em complicações. Eu já tenho 11 anos de diabetes
Graças a Deus não tenho nenhum tipo de complicação. Então, só frisar para o paciente, né? Tem que passar pelo médico uma vez por ano, endocrinologista, tem que passar no oftalmologista, tem que passar no cardiologista, tem que passar no nefrologista. E os exames anual, né? A gente também tem que frisar muito isso, porque, infelizmente, hoje a maioria dos pacientes que chegam, eles têm complicações já, né? E tratar complicação não é bom, né, doutora? É. Né? Então, eu acho que eu queria acrescentar para as pessoas, né, os adultos acima de 35 anos ou abaixo e acima do peso, que já tem mais algum problema de saúde, então vamos fazer o teste de glicose, porque é muito importante. E quanto mais cedo, mais fácil de tratar. Isso mesmo. Isso mesmo, gente. Obrigada. Então é isso. Até o próximo podcast.